o pessoal que não te conhece, Wesley, se apresenta, fala um pouquinho do trabalho da CRU, um pouquinho da sua trajetória, para o pessoal te conhecer. Tá bom. Bom, primeiro deixa eu falar de mim, então, né, me apresentar, né? Meu nome é Wesley, eu sou formado em arquitetura na UF e sou casado. Minha esposa é a Priscila, não está aqui agora que ela está cuidando das crianças, né? No horário da janta. E ela é formada em farmácia pela UF também. Nós nos conhecemos durante esse período aí de universidade, enquanto nós fazíamos parte de um grupo de evangelização dentro da universidade. Foi lá que a gente se conheceu, embora nós fôssemos da mesma cidade, né? Em Friburgo, nós somos de Friburgo, mesmo bairro, inclusive, mas a gente veio se conhecer na UF. Depois nos casamos e depois eu me tornei um missionário de tempo integral junto com a CRU. Aí eu vou explicar um pouco o que é isso, tá? Para o pessoal entender, porque a CRU, né, a CRU Brasil, ela se chamava antigamente Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Algumas pessoas mais antigas devem conhecer com esse nome, inclusive, né? Então, é uma organização missionária, interdenominacional, que está presente em vários países. Ela hoje está presente em mais ou menos 190 países do mundo. Ela nasceu nos Estados Unidos, em 1951, foi fundada pelo Bill Bright, né? E ela nasceu dentro de um contexto universitário, dentro de uma universidade, a Universidade da Califórnia. Ela se espalhou, ela se expandiu, ela deu origem a outras frentes missionárias, né? Primeiro com atletas, aproveitando aquele ambiente americano que tem atletismo nas universidades, aquela coisa, depois com profissionais, depois foi indo para alguns ministérios na área de, por exemplo, ação social, e a coisa foi crescendo, né? Ministério com crianças, surgiu um ministério focado apenas em plantação de igreja, a servir as igrejas, servir a plantação de igrejas, treinamento evangelístico com igrejas ao redor do mundo, né? E esse ministério chegou aqui no Brasil em 1970 com esse foco de treinamento de igrejas, tanto que muitos pastores antigos, né, dos anos 70, dos anos 80, 90, conhecem a Cruzada Estudantil dessa época, por causa desses treinamentos que aconteceram. E depois começou, aqui no Brasil foi o contrário, lá nos Estados Unidos começou com o movimento universitário primeiro. Aqui começou o movimento universitário depois, em 1987, na USP. E depois foi se espalhando também para outras universidades do Brasil. Então, hoje, o nome CRU, né, ele engloba todos esses ministérios, certo? Aqui no Brasil temos ministério com igrejas, com atletas, chamado Atletas em Ação, com estudantes universitários, profissionais. Existe um ministério focado só em estratégias digitais, que agora, inclusive, está em alta aí, porque o evangelismo é todo digital, praticamente, né? E tem o ministério com estudantes, que aí nós denominamos CRU Campus. Então, na verdade, né, eu sou diretor desse ministério, né, desse braço da CRU, que trabalha com estudantes universitários no Brasil. Hoje nós estamos aí em mais ou menos 170 universidades espalhadas pelo Brasil, né? Já ajudamos também a iniciar em outros países também. Eu mesmo já morei por 6 meses em Moçambique, há vários anos atrás. Ajudamos em alguns países da África, aqui da América Latina mesmo, na Europa também, Oriente Médio. Temos missionários enviados para esses lugares, né? E temos ajudado principalmente países assim, de língua portuguesa, espalhados em outros países também. Então, assim, mais ou menos uma visão. E a nossa visão, dentro da universidade, ela é evangelismo, né? É falar de Jesus, anunciar Jesus. Então a gente fala de ganhar pessoas para Jesus através do evangelho. Ele é de edificação, né? Isso envolve o discipulado, o acompanhamento. Essa palavra discipulado hoje você precisa definir ela, né? Dependendo da igreja, ela tem significados diferentes, mas nada mais do que você ajudar uma outra pessoa a crescer na fé e a se tornar mais parecida com Jesus. Basicamente é isso. Já que você falou sobre significação, eu acho que esse é um ponto importante para a gente fazer um recorte. Queria que você explicasse para a gente qual é a diferença entre fazer missão de forma tradicional, como a gente vê quase sempre nas comunidades de fé, aquela coisa de você ir na rua, entregar folheto,
né? Fazer evento, ir para a praça, fazer congresso, levar as pessoas para dentro da igreja. Qual a diferença entre essa proposta mais tradicional e a proposta da Cru Campus, especificamente, que é onde você trabalha? Como é que se faz missão dentro de uma universidade? Ainda mais hoje, nesse ambiente acadêmico, político tão diversificado e tão turbulento que a gente tem. Você precisa primeiro se contextualizar, você precisa conhecer o contexto onde você está, né? Conhecer, e assim, não é só o contexto universitário de modo geral, mas especificamente a universidade, até mesmo campus, até mesmo curso, onde aquele estudante está inserido. Ele precisa conhecer o lugar onde ele está. Ele também precisa conhecer as pessoas com quem ele está envolvido, né? Ele precisa se conectar com essas pessoas. Ele precisa sair daquela mentalidade de cristão de gueto, né? Eu tenho só o meu gueto aqui de evangélicos e no máximo eu vou lá para jogar uns folhetos, entendeu? E sai fora correndo, né? Volto para o meu cantinho, para minha toca de novo. Não, ele precisa entender que ele está ali para interagir com essas pessoas, e através dessa interação que ele vai ter com essas pessoas, ele vai ter as oportunidades de amar, de servir, de encontrar maneiras de orar por essas pessoas e de encontrar maneiras de compartilhar aquilo que ele tem, que é o Evangelho, né? Cada cristão verdadeiro, ele tem o Evangelho. Então, nós entramos assim com ferramentas, treinamentos, para ajudar a pessoa a se desenvolver nisso, né? Então, nós temos assim treinamento, por exemplo, de como você pode compartilhar o seu testemunho pessoal, sabe? Que muita gente não sabe fazer isso. Todo mundo tem uma história com Jesus, mas muita gente não sabe. Muita gente não valoriza a própria história que tem. Quer dizer, nada de errado. Sabe? Pois é, a gente foi treinado a vida inteira, pelo menos eu e muita gente que eu conheço, a uma perspectiva do confronto, né? De você ir lá, meter o pé na porta, chamar o professor de comunista, né? Dizer que o aluno vai para o inferno, vai todo mundo para o inferno, chegar lá no barzinho onde a turma está reunida, vocês vão todos para o inferno. Então, o que você está dizendo é que a proposta de missão, né, de capacitação para missão no meio das universidades, ela não é uma proposta de confronto, mas uma proposta de relacionamento. E que o trabalho de relacionamento. É claro que, assim, no contexto do relacionamento, no contexto da conversa, da interação, podem até surgir situações de confronto, entendeu? Sim. Eu acredito que isso pode acontecer, mas, assim, o nosso exemplo é Cristo, né? Você pode perceber que Jesus, ele se relacionava com essas pessoas, e ele comia com elas, ele foi chamado de amigos de publicanos e pecadores, né? Verdade. Não que ele não falasse a verdade. Só que quem estava de fora, o maior confronto de Jesus era justamente com aqueles que o julgavam por estar fazendo essas coisas e que se separavam, digamos assim, né, do mundo, nesse sentido, né, de considerar aquelas pessoas como impuras e não querer nem chegar perto delas. E, infelizmente, querendo ou não, de maneira intencional ou não, nós, de certa forma, reproduzimos isso. Fomos ensinados a reproduzir isso. A gente tem uma cultura maniqueísta, né? Do bem contra o mal, né? Então, a galera do bem contra a galera do mal, e aí você só quer se juntar com pessoas do bem. A pergunta é, quem são os do bem, né, cara? É isso mesmo. E tem um conceito, inclusive, que a gente até ensina em conteúdos um pouco mais avançados, que a gente dá em treinamento, assim, né? Que fala sobre vida adulta, que uma das características da vida adulta é justamente você quebrar esse paradoxo, esse conceito maniqueísta mesmo, e você entender que nem todo mundo é totalmente bom, nem todo mundo é totalmente mal, digamos assim, né? E aprender a separar as coisas, aprender a se relacionar com as pessoas separando essas coisas. Isso faz parte do conceito de vida adulta, né? Agora, se você coordena um trabalho de treinamento, né? Obviamente, então a maioria do seu público é de jovens, né? É claro. Né? Qual é a faixa de idade aí? A faixa de idade varia, vai de 17, 18 anos até...
23, 24, no geral, né? Então, Da curva. se o seu trabalho é desenvolver a missão com essa galera, né? Treinar, formar, na verdade você capacita, que dá o conhecimento, você forma, porque você falou que tem diferentes discussões, e você treina porque você bota o cara para fazer. E se você está propondo um relacionamento, como é que a Cru Campus consegue lidar com essa cultura que a gente tem religiosa no Brasil, que é uma cultura que suga o cara está na igreja todo dia. Como é que ele vai se relacionar, principalmente os jovens, né, com a universidade, se ele não tem tempo, está o tempo todo na igreja, 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 igreja. Como é que você faz? Isso é complicado mesmo, cara. Eu queria ter uma resposta certinha, assim, quadradinha. Pô, se você não tiver essa resposta, quem vai ter? Não, a gente o que acontece? Nós estamos dentro da universidade, né? Estamos encontrando pessoas que estão por ali. E a gente propõe essas pessoas de utilizar o tempo que elas têm ali para fazer três coisas muito simples, na verdade, né? Orar pelos seus amigos, falar de Jesus com eles e acompanhá-los na sua fé, entendeu? O que vier além disso é do maligno. Não, brincadeira. O que vier além disso é um entendeu? E falar de Jesus não é da aula de teologia, né? Tem a ver com a experiência dele com Cristo, certo? Assim, eu falo pela minha própria experiência, né? Eu era um cara muito envolvido com a minha igreja. Eu, quando era estudante, eu era da PIB do Ingá, da Igreja Batista do Ingá. Inclusive, eu cheguei a ser líder de jovens ali. Eu era aquele cara que eu estava na igreja todo dia, cara, à noite. Não só na igreja, mas em alguma coisa da igreja, né? Segunda-feira era a reunião de oração da irmã Ruth, quarta-feira a reunião de oração da igreja, por aí vai, né? Só que durante o restante do tempo, a minha vida girava em torno da universidade. Eu morava perto da dava mais fruto do que o que eu estava fazendo. Não que não fosse importante, mas eu percebi que estava desequilibrado. Tipo assim, o lugar onde eu passava, eu não estava fazendo quase nada no início. Entendeu? Tá travando. A sua live tá travando aí, Wesley. Volta um pouquinho. Você estava na UF e percebeu? Travou. Travou mesmo? Deixa eu tentar mudar a minha... Vai sair. Você vai sair e vai ter que voltar. Sai e volta. Bom, eu tirei o Wesley aqui para ele voltar. Deve estar com algum problema na internet. Hoje é o dia mundial de problemas com a internet. Nesse planeta e em outros planetas também. Olha, não tá fácil não. Mas ele volta já. Um abraço aí para Thalia, que já comentou aqui. Stephanie. Olha o Kevin aqui. Oi, Kevin. Seja bem-vindo. Thalia deu um joinha. A Thalita que tá aí, ela foi estudante da UF, né, Thalita? Estou dando um alô aí. Hoje ela está atuando, né, como profissional dentro de hospitais, e ela está ajudando a iniciar um trabalho agora com profissionais, entendeu? Legal. Dentro do meio. Então é disso que a gente está falando, é isso que a gente quer ver, na verdade, né? É a pessoa que adquire aquele DNA, o DNA da missão, né? E ele consegue levar isso depois para fora, para onde ele vai. Então, valeu, Thalita. Obrigado por ter aparecido aí, cara. Que bom te ver. Bacana, bacana. Legal, muito bom. Né? Não, é assim mesmo. Você estava falando que depois que você foi para a faculdade é que você percebeu que dava mais fruto lá do que dava antes. E não que a igreja não fosse importante, veja bem. Eu quero enfatizar muito isso, né? A igreja ali era, naquele momento, a minha família espiritual que eu tinha naquele lugar, sabe? Verdade. Eu tinha grandes amigos ali, eu era muito envolvido, mas eu precisava fazer missão onde eu estava,
Então, eu mesmo tomei a iniciativa de desvencilhar de alguns compromissos que eu tinha com a igreja, que era demais, né? Para poder dedicar um pouco mais de tempo naquilo que eu estava fazendo dentro da universidade, né? Isso não era uma competição, de forma alguma. Quando você tem uma visão de reino, você percebe que não é, né? Pelo Entendi. contrário, eu trazia aquilo que eu aprendi, eu trazia para dentro da igreja, entendeu? Então, é uma troca, na verdade, né? Mas essa não deveria ser a função das comunidades de fé? Ensinar, formar e preparar a pessoa para servir a Cristo, tanto dentro das comunidades como fora das comunidades? Perfeito, concordo plenamente. Não tenho nada a tirar nem pôr disso que você falou aí. Só que ela vai sugando o cara, daqui a pouco o cara não sai mais ali, né? Porque a gente vem de uma tradição antiga, né, centenária, secular, né, que concentra tudo num lugar, né, a vida, a fé, né, a vida de fé, a vida cristã, num lugar que é o templo, né, num dia que é o domingo, né, numa programação que é o culto, que nós chamamos de culto. Né? É engraçado que eu não vejo isso na Bíblia, né, de ser o culto, né, e ministrada por um grupo especial de pessoas que são sacerdotes. Né? Nós encontramos isso tudo, você sabe disso, né? E a gente vive num movimento desde a reforma, eu acho que de redescobrir o evangelho na vida. Né? E entender que a vida cristã ela é comunitária, sim. Ela é comunitária, sim. Ela não é individualista, né? como muitos pensam. Muito pelo contrário, ela é mais comunitária do que parece, inclusive. Na Bíblia, é muito claro isso. Só que ela não está centrada no templo, nem na religião. Não está centrada em Cristo. O templo é um acessório. Né? Pois é. Você acha, Wesley, já pegando esse gancho, para te fazer uma pergunta bem polêmica, para a gente derrubar a internet agora, você acha que essa pandemia ela vai mudar a maneira das pessoas pensarem em igreja? Porque pode ser que agora, com o passar do tempo, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente sabe quanto vai durar, pode ser que muitos cristãos piedosos descubram que nem precisavam tanto assim das comunidades, ou talvez não precisaram seja uma palavra boa, mas não dependem tanto assim, voltando ao tema que você abordou, que é o sacerdócio universal dos crentes, né? Então como é que você acha como é que você está enxergando, como é que você acha que as comunidades de fé vão sair desse problema? Mais enfraquecidas, mais fortalecidas? Será que vai acontecer como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, depois do furacão que passou lá nos Estados Unidos? Muitas igrejas não voltaram, porque ficou um tempão sem ter culto, um tempão sem ter culto, um tempão, e aquilo perdeu o significado. Né? Porque você é a igreja todo domingo naquela rotina, naquela batida, isso faz parte da sua existência. Quando aquilo sai, você descobre que não tinha tanto significado assim, passa a não ter mais. Então, muitas comunidades não voltaram mais. Como é que você vê esse momento e qual é a sua previsão profética? Olha, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu acho que, minimamente, isso vai fazer as pessoas pensarem a partir de uma nova experiência que elas estão tendo em relação à experiência do evangelho na vida e da fé comunitária, né? De outras maneiras, né? Com outras nuances. Mas tem outras coisas também. Eu estava ouvindo esses dias um podcast, inclusive com uma prima minha, que ela é doutora em antropologia pela UERJ, e ela estudou 10 anos a Igreja Universal. Né? E ela não é cristã. E aí, uma das perguntas teve a ver com isso, sobre esse momento, que é a questão dos cultos online, das lives, essa coisa toda. E ela estava falando, e aí ela lembrou de uma coisa muito interessante. Ela falou que o movimento pentecostal, quando surgiu nos Estados Unidos, lá na Rua Azusa, né, foi logo depois de um grande terremoto que aconteceu. Né? É verdade. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Nesse contexto, na verdade, histórico, né? Que favoreceu aquele movimento ali, convidando as pessoas para uma nova esperança, juntando negros e brancos numa comunidade muito segregada, né? Não, nós precisamos nos unir. E aí ela estava falando sobre isso. Claro que a visão dela é do ponto de vista meramente humano, né? Como eu disse, ela nem cristã é.
Mas ela estava falando assim, eu acredito que isso pode trazer algo novo no sentido de que, por exemplo, até semanas atrás, dias atrás, o que predominava eram as igrejas, mega igrejas, Igreja Universal, essas igrejas assim, que tinham uma grande presença midiática na grande mídia, na grande televisão, né? Verdade. Transmitindo seus cultos lotados nos seus mega templos, né? E o que ela está vendo agora são essas igrejas vazias, seus templos vazios, né? Todo mundo indo para a internet, só que na internet todo mundo tem vez, cara. Esse Verdade. você, Democratizou, né? aparece a live assim de todo mundo, né? Você vai ter live da Igreja Batista Atitude, tem 20 mil membros, não sei quanto, e vai ter live da Igreja Verdade e Graça igual. Exatamente. Então, ela falou assim, então está sendo colocado muito conteúdo, né? Toda essa galera que antes não tinha muita voz, que tem uma outra pegada, agora tem. Tá colocando a cara no ar, e outras formas também, não é só culto, não é transmissão de culto. Então tem lives, né? Tem bate-papos, tem devocionais, tem várias coisas acontecendo. Então, isso pode gerar uma nova coisa, realmente. No sentido assim, de uma outra experiência por parte das pessoas, né? Em relação à fé, mas também um potencial de divulgação da verdade, talvez, de uma forma mais equilibrada, sabe? Verdade. Verdade. Essa sua abordagem é tão bacana que merece uma outra live para a gente falar disso aí. Merece, só que tem que chamar umas pessoas mais especialistas, né, do que eu. Nada. Você é um cara bom, cara. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, eu não sou sociólogo nem você, ok? Não. Mas o que a gente está fazendo aqui é o extrato do que você acabou de afirmar. A internet, né, a rede, ela está dando oportunidade para que outros olhares apareçam, outras abordagens, outra perspectiva. A gente já teve um exemplo desse na última eleição, sem entrar no aspecto político, né? O presidente eleito foi eleito exatamente por isso, porque a mídia social deu voz a uma camada que não tinha voz, então houve uma mudança e você tem razão, assim, isso, a pandemia pode se tornar uma nova revolução copernicana, né, um novo renascimento, né, que são momentos de ruptura na história, uma ruptura do status quo, né, cara? Você tinha um sistema funcionando e de um dia para o outro acabou. Aí, rei morto, rei posto, meu irmão. Saiu o poder, entra outro poder. Não tem solução. E eu acho que, assim, que aquelas igrejas que são igreja mesmo, que são família, que são comunidade, elas sobrevivem bem, elas passam por isso bem, entendeu? Agora, aquelas igrejas que são só loja, sabe? São só programa, né? Elas vão sofrer com essa pandemia aí. Legal. A gente fez aquela programação. Né? Eu fiz até uma live aqui com o Ziel Machado, que é o líder do Servo de Cristo, você conhece? Sim. Ele falou sobre isso, sobre o modelo que a gente tem, que é um modelo performático, né? Fundamentado na apresentação. São poucas pessoas fazendo para milhares de pessoas assistindo, é um modelo passivo. E agora a internet está gerando um modelo ativo. E de vez em quando você vê uns debates aí, pode fazer ceia, pode fazer batismo. Por quê? Porque tem um grupo, que é o clero, entre aspas, resistente, parece até que a gente está no século XVI, né? Resistente à participação da plebe, que somos nós. Claro. Eles não querem perder o controle, nunca, desde os tempos de Jesus, né? O que a Bíblia fala que matou Jesus lá? Foi inveja, entendeu? Pô. Cara, a gente, infelizmente, o papo é ótimo, mas a live é curta, né? Eu queria eu queria que você falasse sobre, já que você falou que um dos braços da CRU é o Indígitos, né? É um braço da CRU voltado para a área digital. Eu queria que você falasse sobre as oportunidades que você está identificando nesse momento para fazer a missão. Então, na verdade, eu vou falar de duas coisas, então. Tem esse braço aí, que a gente chama de estratégias digitais, entendeu? Que é um ministério da CRU,
que desenvolve maneiras de evangelizar através da internet, através de sites, por exemplo, suaescolha.com, que é um site evangelístico. Então, o Estou Enfrentando, que é um site onde as pessoas compartilham as suas lutas. Travou. Olha que legal. Tá aí? Peraí, não. Fala de novo aí, fala do primeiro e dá o endereço para a turma acessar. O primeiro site é suaescolha.com. E esse site ele é muito visitado. Pra você ter uma ideia, esses dias atrás, o número que me chegou, cara, de acesso desse site era de 4 milhões só nesse ano. 4 milhões de acesso ao site brasileiro. Né? Você que lida com a internet, você tem noção do que é isso. É muita coisa. Né? Então, as pessoas acessam. Existe dentro da própria página um filtro assim, que conduz a pessoa. Se ela quiser conhecer mais sobre Deus, ela vai indo para páginas onde ela vai ouvir mais do Evangelho. E as pessoas que querem receber Jesus ou querem fazer uma pergunta sobre a fé, elas caem, elas mandam uma mensagem e aí cai na mão de uma equipe, né, de pessoas que respondem a essas pessoas. Legal. E elas também podem pedir material discipulado. E há muita gente, a Thalita colocou ali, sua escolha. Legal. Aí o segundo site... Oi? O segundo site é estouenfrentando.com. É um site onde as pessoas compartilham as suas lutas, entendeu? Suas dificuldades, assim. E aí tem tudo, cara. Olha que site legal, que ideia legal, cara. O pessoal compartilha a luta para quê? Para receber orientação, oração? Também. Eu acho que o principal motivo é o desabafo, né? Mas elas estão pedindo direção, elas fazem perguntas. Você sabe qual é o campeão número 1? Sabe qual é o número 1 de perguntas, cara? Não. De ajuda? Após você nem imagina. Sabe o que é? Não faço ideia. É a mulher pedindo ajuda para o marido que está viciado em pornografia. Caramba! Campeão é o pedido número 1. É o pedido número 1. É o pedido número 1 de mulheres desesperadas. E a dependência, a relação adoecida com a pornografia é um problema digital, é um problema contemporâneo, né? Contemporâneo. Inclusive, eu convidei para a Curo Brasil, não sei se você conhece a Andréa Vargas, né? Ela tem um ministério nessa área, assim, desenvolve estudos sobre essa área de sexualidade. Ela vai falar com a gente, se não me engano, dia 27 de maio, numa live que a gente vai fazer, justamente sobre isso. O tema vai ser, como é que é o nome? Anestesias mentais, alguma coisa assim. Você viu, já que você tocou nesse assunto, eu não sei se você chegou a ler essa notícia, que um dos maiores sites de pornografia do mundo, se eu não me engano é o número 1 de pornografia, ele deu acesso gratuito na Itália durante toda a pandemia. Você leu? Eu ouvi falar. Eu não li, não, mas eu ouvi dizer isso. É verdade mesmo? É verdade, porque deu acesso gratuito para que as pessoas tivessem um certo tipo de entretenimento, né? Nesse período de isolamento social. E porque, obviamente, é um processo viciante. O cara vai sair dali assinante do site. Tudo é dinheiro, né, cara? Seja lá qual for o produto, o cara tá pensando na grana. Sim, aquilo ali é uma droga, cara. Vicia como uma droga mesmo. Né? Então, coisa, tem esses né? dois sites, só um exemplo, né? E no contexto nosso do movimento, né? A primeira coisa que a gente fez foi criar um site chamado... A gente tem um site que é o acrucampus.org.br. Né? Então, acrucampus.org.br/online. Né? Quem quiser entrar lá e ver, ali tem vários recursos e ideias de como evangelizar virtualmente. Entendeu? Olha que legal. Fala de novo aí o site. crucampus.org.br/online. A Thalita que colocou ali, eu estou enfrentando, ela podia aproveitar, já temos assistente aí. Colocar o próximo, nosso assistente. crucampus.org.br/online. E aí tem surgido muitas ideias, cara, de evangelismo, muitas coisas que têm acontecido, né? Por exemplo, aqui mesmo no Rio de Janeiro, o que alguns grupos estão fazendo, que eu estou achando bem legal, eles estão criando grupos virtuais, né, utilizando o Zoom, né, a sala de bate-papo do Zoom, para discutir. Existe um ministério da Cruz também chamado Filme Jesus, né? E eles produziram aquele filme Jesus clássico dos anos 70, sim, mas sim. até hoje também produzem curtas, vários recursos assim,
com o objetivo de evangelizar e de fazer discussões sobre filmes. É muito legal. Legal. Então, Esses filmes. Oi? Esses filmes estão disponíveis em algum canal? No aplicativo chamado Jesus App, o Jesus Filme, eu acho. Não, Jesus Filme. É um aplicativo. Tem tudo lá, cara. Tem tudo lá. Inclusive tem assim o próprio filme Jesus, no Evangelho de Lucas, tem um outro de Mateus, eu acho, João. Tem muita coisa lá gratuita. Legal, sabe? Legal. E aí tem esses curtas, então eles pegam um curta desses, né? Eles assistem juntos, uma das pessoas espelha, né? Coloca para compartilhar a tela, todo mundo assiste o filme. Depois o Zoom ele divide em salas, pequenas salas, as pessoas discutem aquilo e voltam. Olha que legal. É só um exemplo, mas tem muita coisa acontecendo, entendeu? Então, isso significa que as pessoas de forma geral, as pessoas e as comunidades que não se prepararam para esse mundo contemporâneo, né, no que diz respeito à tecnologia, ao conhecimento, à conectividade, às novas ferramentas, elas estão largando atrás. A gente vem falando isso há um tempão, né, cara, sobre pós-modernidade. É verdade. Sobre o Bauman, a gente já citou várias vezes, o Bauman fala sobre o mundo líquido, que o mundo estava se desfazendo. O mundo agora virou água total, não tem mais nada do que a gente conhecia. E as comunidades que não se prepararam para isso, eu estou vendo um monte de apelo aqui, por favor, curta nosso canal para chegar a 1000, para poder fazer transmissão. Os caras estão muito atrás e não estão conseguindo se movimentar. É verdade, é verdade. Pois é. Eu acho que uma coisa muito legal assim, que Deus deu para a gente foi perceber isso já há um tempo atrás, entendeu? De modo que hoje, quando acontece uma situação como essa, né, a gente tem recurso. A gente pode disponibilizar, falar, tem isso tudo aqui, ó. Vocês podem fazer, até, por exemplo, esse site mesmo, suaescolha.com. Se você quiser, por exemplo, evangelizar através dele. Uma dica aí, né? Se você quiser tiver prática. Você pode pegar, por exemplo, um artigo dele, enviar para alguém e falar assim, cara, eu pensei em você quando li isso daqui, o que você acha? Pede a pessoa para dar a opinião dela. Pronto, ali já inicia uma conversa sobre o isso. Entendeu? Legal. Então, assim, são maneiras simples que existem, todo mundo pode fazer. Ó, outra coisa muito legal que a gente está utilizando agora, está começando agora, o Google Earth, ele tem uma ferramenta que permite você entrar, por exemplo, tem uma universidade lá, sei lá, no Peru, entendeu? Que não tem nada acontecendo, está na nossa lista de universidades onde tem pouco movimento acontecendo. Você pode entrar lá virtualmente, passear virtualmente e orar por aquele campus. Então, olha que legal, cara. Através de oração virtual, entendeu? As pessoas elas entram e elas estão ali olhando para aquele ambiente, aquelas paredes e podem estar das suas casas orando já por aqueles lugares, né? Então, quem diria, né, cara, que a gente ia chegar nesse tempo, né? Quem diria, né, cara? A gente que é da época dos Jetsons aí, né? Pô, eu sou da época de ir pra biblioteca, meu irmão. Escrever que nem cópia podia tirar, tinha que copiar o texto do livro lá. Exatamente. Olha, tem uma galerinha da tua aí. Cara, e detalhe, os livros da biblioteca eram todos já ultrapassados, né? Já. É isso que a gente fala, assim uma das coisas que eu bato muito nos cursos e nas palestras, você inclusive foi um dos palestrantes dos eventos que a gente fez, né, tanto para a igreja como para o seminário, né, você é um dos palestrantes, a gente tem até um curso que a gente montou junto, né, como ganhar pessoas para Cristo, um curso que tem todo o know-how, toda a expertise sua de missionário, e a gente já tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos, até nas nossas conversas, que a gente vem batendo nesse ponto, né? Sobre a importância de você ter uma comunidade de fé que seja útil para o seu tempo. Eu estava vendo agora há pouco, antes de entrar na live, que na verdade foram 2 lives seguidas, mas antes da primeira, eu estava vendo uma programação que está na internet aí, de discussão sobre questões do século XVIII, século XVII, que é muito bacana para quem está estudando história, né? Para quem mas não nos agrega mais nada, quer dizer, não adianta ficar ali, passar décadas discutindo aspectos relacionados ao cristianismo do século XVIII, século XVII. Não é mais o mesmo mundo, e é isso que as pessoas precisam entender. O mundo
E aí eu queria citar aqui o Ronaldo Lidório, né, que é talvez o grande missionário brasileiro, que inclusive está com coronavírus, ele e a esposa, a gente tem que orar por eles estão num momento bem delicado ali em Manaus, né, que é um dos pontos críticos aí do Brasil. O Ronaldo Lidório fala muito sobre isso. O evangelho, ele é supracultural e transtemporal. Ele está acima das culturas e atravessa os tempos, cara. Então, assim, as culturas vão caindo, vão mudando, o mundo e o evangelho, que é Cristo, continua. Só que a gente tem a mania de sacralizar a cultura e não a mensagem, né? Sacralizar o método. Eu acho que é porque assim, a gente considera, talvez a gente aprendeu isso sem perceber, que o evangelho é só uma porta de entrada, entendeu? Uma porta de entrada para o mundo cristão que a gente quer levar para as pessoas. E, na verdade, Isso. o evangelho não é só a porta de entrada, o evangelho é tudo. O evangelho é o evangelho. Isso é legal. O evangelho que a gente vive, tanto que Paulo fala, né? Permanecer no evangelho, andar no evangelho, estar no evangelho. Isso Desculpa, só é porque o evangelho é sim uma mensagem, a mensagem de Cristo, mas ele é também a nossa vivência dessa mensagem, ela se tornando real na nossa vida, né? Então, é isso. O resto é acessório, mas nós invertemos, né, a ordem das coisas. Eu citei o Bauman, queria citar outro, que é o John Stott. John Stott tem um livro chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Livro antigo, cara. E ele fala da tirania da tecnologia, da tirania da modernidade, da tirania do bem-estar, da tirania do antropocentrismo. Olha quando é que o cara escreveu isso. Ele está falando exatamente dessa dificuldade que as comunidades de fé têm de romper. O evangelho ficou totalmente moralista. Moralista. E se o evangelho é só moralismo, cara, então, como diz Paulo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, né? É verdade. Né? E o mundo mudou. Eu até postei uma frase que eu li esses dias num livro, que é assim, nós, né, todo mundo que fez seminário, que fez curso, uma coisa, nós fomos treinados para um mundo que não existe mais. Isso. As nossas escolas, os nossos currículos foram organizados lá atrás, pensados num contexto que já não existe. Né? Verdade. E esse cara estava até falando, né, que estava conversando com um pastor, ele é americano, né? Estava conversando com um pastor antigo, das antigas, assim, né? E ele falou assim, eu sou do tempo, e esse cara é da Califórnia, ele falou assim, eu sou do tempo que se eu não fosse na igreja no domingo, na segunda-feira o meu chefe me perguntava por quê. Assim, olha só. Então, naquela época era assim, era a vida das pessoas, era certo, era o certo, era aquela coisa certinha. Hoje em dia já não é mais, né? As pessoas já exatamente tudo. Então é outro mundo que nós vivemos. E assim, é como se a gente tivesse um mapa, sabe? Foi feito um mapa de como fazer missão, de como fazer igreja. E esse mapa, de repente, ele foi arrancado. E a gente está num território inexplorado, tipo aquelas séries de selva, né? De largados e pelados. Pelados e largados. Você tem que saber, meu amigo, tipo assim, para que lado está o sol? Para que lado está a lua? Né? Tipo assim... A minha filha mais nova, a Bianca, ela falou que a natureza se revoltou. Então a natureza cansou de ser oprimida e prendeu o ser humano dentro de casa. Então agora o ar está mais limpo, tem tartaruga marinha na Baía de Guanabara, a água está mais clara, o tempo melhorou, o sol está mais gostoso, os animais estão se reproduzindo. Tá. Você acha, Wesley, que Deus se revoltou, cara? Rompeu com tudo, chutou o balde? Deus? Eu não. No máximo a natureza, né? Acho que no dia que Deus chutar o balde, meu filho. Acaba o balde. Explode o balde. O dia da ira do Senhor, né? Torna o caldo mesmo. Não, eu acho que isso aí é consequência do pecado, do mundo caído que nós vivemos, entendeu? Eu vejo dessa forma, assim, das nossas más escolhas, entendeu? Tanto da má escolha lá de trás, velho, quanto das que nós fazemos hoje, né? Do lugar que nós damos ao diabo, seja de maneira conscientemente ou não, a maldade que está em nós, enfim. E aí nós colhemos isso.
E estamos vivendo nesse mundo maluco, doido, né? Contaminado pelo pecado, entendeu? Legal. Eu não vejo dessa forma como alguns dizem, porque isso aí é um castigo de Deus, porque Muito bom. bom cara, deixa pra lá. Mas enfim. Melhor. Melhor. Wesley, você sabe da admiração que eu tenho por você, né? Já digo isso para você há alguns anos, então não estou fazendo firula aqui na internet, porque a gente já conversou muitas vezes pessoalmente, então não precisa disso. E uma das coisas que eu mais admiro em você é exatamente a sua simplicidade. Você é um cara comum, né? A gente tem o estereótipo do missionário, aquela coisa do super-herói, né? Que parece até os profetas do Antigo Testamento, né? Os caras que enfrentam a fome, a chuva, né? Agarra a serpente pela mão, a serpente vai morder o cara vai lá e morde a serpente, né? E você não tem esse estereótipo, você é um cara comum pelo fato de você ser uma pessoa comum, eu acho que essa sua maneira de ser, ela abre caminho para que pessoas comuns também se envolvam com a missão. Porque um problema também da teologia da missão, dentro da nossa discussão aqui, é que ela acaba gerando assim, um medo, porque a gente acha que nunca é capaz, do jeito que ela foi transmitida, né? Então, como é que eu vou conseguir? Você pega lá as palestras, os congressos de missão, que o missionário tal orava 18 horas, né? Ficava sem comer 30 dias, e perdeu a família toda numa enchente, num naufrágio, e foi queimado vivo, não sei aonde. Então, como você vai ouvindo essas histórias, então as pessoas comuns, elas falam assim, a missão não é para mim, o máximo que eu consigo é cantar aqui no coral. Só que quando eu olho para você, e já olho para você há alguns anos, eu vejo você uma pessoa comum, com um trabalho relevante, e eu acho que isso é um marco de Deus na sua vida que torna a missão também um caminho possível para pessoas comuns. Então a pergunta, feita a minha palestra agora, a pergunta é, quem estiver vendo e ouvindo essa live e quiser participar desse trabalho magnífico que a CRU realiza, quais os caminhos? Bom, primeiro você pode curtir aí nossas redes sociais, né? @CruCampus. Então você vai ter no Instagram, CruCampus, vai ter no Facebook, por ali você pode entrar em contato também. Você também pode entrar em contato comigo pessoalmente pelo meu Instagram, né, que é o Wesley Cunha 1. E aí você também pode enviar sua mensagem direta, eu vou responder. Até porque eu não tenho 50 mil seguidores, né? Então é fácil, eu vou responder. Ou então você pode também... você pode me mandar um e-mail, também é wesleycunha@cru.org.br, tá? Então, wesleycunha@cru.org.br. Eu acho que está de bom tamanho. Eu poderia falar de site também, mas tudo isso eu posso informar nas mensagens. Acho que mais simples, já que o pessoal está no Instagram, né? Entrar lá no Instagram, dar uma olhada, vai ver as fotos lá, vai ver o que está acontecendo, né? Pode mandar uma mensagem, é bem dinâmico. Acho que já é uma boa porta de entrada aí, entendeu? Legal. Agora, você falou, só um detalhe. Eu não sei pode falar à vontade. Isso que você falou da simplicidade, o Leclerc, eu devo isso também as pessoas que eu encontrei no contexto da CRU, sabe? Os missionários que eu conheci, que eram pessoas assim. E que eu lembro que na época me impactaram. Porque são pessoas que eu considero até hoje. Algumas já morreram, né? Grandes homens e mulheres de Deus, mas não eram famosos, nem nada. E eram pessoas muito simples, muito coloquiais, muito informais, muito tranquilas, mas cheias de Deus. Isso me impactou muito. E assim, a gente sempre ensinou as pessoas a serem assim. Até, por exemplo, você vai fazer uma oração, né, numa reunião, a gente ensina, fale com Deus de uma maneira como você fala com uma pessoa, de maneira simples. Para quê? Para que aquele cara que se converteu, aquele cara que está chegando, ele perceba assim, cara, eu posso orar também. Porque se ele chega e vê uma pessoa e fala, nossa, santo Deus, eu já nem sei orar mais assim, sabe? Augusto, não sei o que, das plantas, o cara vai olhar e vai falar, eu não consigo fazer isso.
entendeu? Isso que você está falando é o verdadeiro discipulado, certo? É o verdadeiro discipulado, é. Você dá o caminho das pedras, o caminho que a pessoa pode percorrer, né? E que é para ser assim, na minha opinião, entendeu? A vida cristã não é para ser complicada nesse sentido, né? Mas enfim, só Não, faz muito bem. E tem muito a ver com o que você estava falando antes das grandes comunidades, né? Pode ser que esse momento que a gente está vivendo derrube um pouco dessa coisa majestosa, né? E traga de volta a simplicidade da prática comum, né? Do cara em casa ali com a família, não tem conta, ele vai fazer o culto na casa dele. O problema, Wesley, é que uma missão mal realizada, que tem a ver com a nossa discussão, as comunidades de fé que formaram pessoas para serem frequentadoras da comunidade de fé apenas e não para serem cristãs, agora o cara não sabe orar, não sabe ler a Bíblia, não sabe nada. Depende do clero lá que a gente citou tantas vezes. Ele não sabe nem o que é viver vida cristã, não sabe o que é, porque ele aprendeu. É claro que a gente está generalizando, a gente está falando dessa situação. Lógico, lógico. Né? Lógico. Ele aprendeu que a vida cristã é ele trabalhar para manter aquela estrutura. Então, quando não tem aquela estrutura, o que ele vai fazer? Entendeu? Me lembrou agora um pastor presbiteriano lá de Friburgo, né? Que tinha culto na igreja dele todo domingo à noite. Todo dia tinha culto, tinha reunião. Aí uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com isso. Aí disse que o pessoal surtou, cara. Aí chegou uma irmãzinha lá, né? Falou com ele, pastor, o que eu vou fazer agora de noite? Aí ela falou, minha filha, você não tem marido, não tem família? Tem. Então vai passar tempo com eles. Mas não, isso é espiritual, é a melhor coisa que você pode fazer, entendeu? Pois é. Então, é isso. Tirou-se aquilo, tirou-se aquela estrutura. E agora, o que é a vida cristã, entendeu? E a vida cristã não é você servir uma estrutura, né? Eu lamento muito, Wesley, lamento muito que a gente tenha visto, né, e participado de tantos processos eclesiásticos que são, na verdade, ferramentas de afastamento da criatura com o Criador. O cara nasceu de novo, mas ele, em vez de ser discipulado para ser aproximado, ele é linkado a um sistema, então ele vai se afastando do Criador, porque ele vai perdendo aquele significado, né? Vai perdendo aquela coisa do processo da espiritualidade, e lamento muito também que a nossa espiritualidade seja tão vazia, né? Tão pouco existencial, né? Tão pouco poética, tão pouco literária, né? Discurso tão perdido, que agora que a estrutura desapareceu, todo o nosso discurso também é pó, não serve mais para nada. Isso é bom, né? Acho que isso é ótimo. É bom, mas tem um preço, né? Um preço alto. Sim. Mas eu gosto dessa mexida. Aquilo que eu falei para você, eu não acredito que foi assim um castigo de Deus, mas acredito que Deus usa, né? Deus é soberano, né? E ele pode usar isso aí para fazer algo de bom sair nesse sentido. Eu acho que durante muito tempo as coisas permaneceram assim porque muita gente se alimentou disso, né? Então, assim, o pastor, o líder que se alimenta disso, e às vezes ele nem é um vilão, ele foi criado nesse sistema. Tá reproduzindo, né? Tá repetindo. Ele vai propor de acabar com tudo isso. Ele não vai fazer isso, entendeu? Então ele vai tirar o próprio chão onde ele pisa. Agora vem a pandemia que tirou o chão de todo mundo. É verdade. E está fazendo todo mundo, está obrigando todo mundo a repensar. E os caras que são sérios, entendeu? Estão repensando, estão fazendo, cara. Então eu acredito que coisas muito boas vão surgir daí. Legal. Eu lamento que seja um tempo tão curtinho, mas eu quero já deixar aqui o meu convite para a gente fazer uma outra depois. Te agradecer por estar com a gente e falar para a turma que está assistindo agora e vai assistir depois, porque essa live vai para o YouTube, você pode até mandar, Wesley, para quem você quiser, que a CRU está aí disponível para ajudar, apoiar e para treinar também pessoas que se sintam vocacionadas para servir. E, por favor, ore por nós, né? Aproveitando aí o apelo, né? O momento, a oportunidade, né? Aqueles que quiserem conhecer, eu lembrei isso aqui agora, né? Aí eu estou falando mais assim, do nosso ministério, no caso meu, da Priscila, né? O que a gente faz, nosso dia a dia, como é que o que tem acontecido, as histórias. Você pode deixar seu e-mail, porque todo mês a gente manda, sabe, um
e-mail, né, uma carta de oração com nossas notícias lá, pedido de oração. Então, se você tem esse interesse, passa no direct, né, para mim, o seu e-mail, que eu incluo você, vai ser um prazer estar compartilhando, porque para nós, assim, nesse momento, principalmente, estamos precisando de intercessores, pessoas que oram, e fica aí meu convite, vai ser um prazer. Tá bom. Tá bom? Obrigado, Wesley. Obrigado, Leclerc. Valeu pelo convite. Foi um prazer estar com você aqui, com todo mundo. Obrigado.